Olá, boas-vindas ao podcast Inovações que Inspiram, o podcast da Agência de Inovação e Transferência de Tecnologia da Universidade Federal de Sergipe. Eu sou Amanda Silva, bolsista FAPTEC aqui da agência, trabalhando na parte de empreendedorismo inovador. E hoje nós vamos falar sobre inovação com a professora Isabel, com o professor Eduardo e com o Jean. O tema do nosso podcast hoje é leiturar, o projeto Leiturar, leitura argumentativa, a partir de um aplicativo. Mas antes da gente começar a falar sobre esse tema, eu peço para todo mundo se inscrever no nosso canal do YouTube da Agite, também no nosso Instagram, agite.se. E vamos lá, começar a falar sobre esse tema tão importante. Eu queria saber primeiro um pouquinho sobre a trajetória de vocês na vida acadêmica, Qual o interesse de começar a pesquisar, de falar, sobre inovação social, fazer pesquisas voltadas para a sociedade? Bom, no meu caso em particular, Amanda, que estou aqui à frente coordenando o projeto, eu tenho formação tanto em letras quanto em educação. Fiz pedagogia antes. Então, toda vez que eu desenvolvo algum projeto, me preocupa exatamente essa relação que a universidade pode estabelecer com a comunidade de um modo geral, mas em particular com a escola. Então, sempre meus projetos têm um vínculo com as escolas e uma parceria. E nesse sentido, as tecnologias sociais são muito bem-vindas, porque elas possibilitam que a gente faça realmente um trabalho em colaboração. Legal. E você, professor Eduardo? Fale um pouco de onde o senhor está vindo, que o senhor não é daqui exatamente da Universidade Federal, mas tem parcerias. Então, de onde que a gente começa? Vamos ver, vamos começar com a parceria mesmo, 2014, acho que foi, quando a gente começou a trabalhar juntos no projeto de argumentação. E 2020, alguma coisa, não lembro quando exatamente, assinamos, um convênio de cooperação interinstitucional, que é o ESC, aí tem Feira de Santana, a UFES e a UFES. E a UFES, a Federal de Sergipe, São três instituições trabalhando com argumentação e ensino de argumentação. A gente tem trabalhado juntos também com o ENAR, que é o ensino de argumentação na escola, há algum tempo, então fazendo essa inserção, do ensino de argumentação nas escolas de Sergipe e da Bahia, Agora, eu acho que é isso, E você, Jean, fala um pouquinho do seu interesse, de participar de pesquisa. Certo. Eu sou Jean, sou professor da Rede Municipal de São Cristóvão. O meu interesse começou durante o mestrado. Quando eu comecei a fazer o mestrado e eu comecei a trabalhar especificamente com argumentação, uma das primeiras perguntas que veio à minha mente foi como eu poderia levar a argumentação de modo que dialogasse com o que eu trabalho na escola. E aí eu percebo que os alunos gostam muito de usar tecnologias, Então, quando eu fui fazer o meu trabalho de aplicação da pesquisa do mestrado, eu fiz uma relação da argumentação com a tecnologia. No meu caso, foi o protótipo didático de ensino, que é um PDF navegável em que os estudantes conseguem analisar, no meu caso, os textos orais de opinião por meio desse protótipo. Legal. Professora, a senhora pode começar a falar um pouquinho mais sobre o projeto, como ele funciona, como iniciou? Esse projeto iniciou motivado por um edital da FAPTEC, você é bolsista de lá, E era um projeto de tecnologia social, justamente. Então, nós procuramos a Secretaria Municipal de Aracaju e propusemos fazer esse projeto em parceria porque víamos logo após o término da pandemia de Covid-19 o quanto que os problemas, as questões ligadas à leitura estavam impactando as ações dos professores. Então, nós quisemos ao mesmo tempo colaborar com a formação dos professores para eles lidarem com essas dificuldades, mas sem perder de vista que, na verdade, a sociedade contemporânea exige de nós o tempo todo análise de situações, configuração de posições a partir do que os outros nos demandam. Então, nós organizamos esse projeto. Vamos trabalhar com a leitura, sim. Essa é uma demanda necessária, se coloca o tempo todo para o professor e para as famílias também. Mas vamos fazer isso na perspectiva da argumentação, uma vez que ela se faz tão presente na nossa sociedade. Aí, professor Eduardo, você poderia comentar um pouco mais sobre o que é essa leitura argumentativa? Então,
começo, né? A gente trabalha com argumentação, que a gente viu um problema inicial que era o seguinte: como é que as pessoas, né, na sociedade e na escola, né, os professores, no caso, concebiam a argumentação e como trabalhavam com a argumentação, né? Eu trabalho até hoje, né, nas escolas, em livro didático, né? Aí a gente percebeu, quando eu falo a gente, é o grupo, né? É, que a argumentação ela tem se confundido, o ensino de argumentação, né? Tem se confundido muito assim com a redação do Enem, né? Então, quando você pergunta para as pessoas, então quando o pessoal chega para fazer o mestrado com a gente, né? Uhum. No comecinho, seja no profissional, seja no acadêmico, chega com um projeto assim, quero trabalhar redação do Enem para ensinar argumentação. Aí, isso vem de um estudo, né? Desde o mestrado e do doutorado de Isabel, né? Já tem alguns anos Não essa precisa pesquisa, dizer quantos. que então faz um tempinho já, e ela percebeu isso, que os alunos que terminam o ensino médio, eles têm as mesmas capacidades argumentativas que os meninos de 9 anos de idade, que estão ali no terceiro, quarto ano, né? Aí fica assim, alguém pode me perguntar, mas como assim? É a mesma capacidade? Eles estão bem melhores, escrevem melhor, eles fazem redação do Enem, eles entram na universidade. O menino de 9 anos, não. A não ser que seja o Sheldon, desculpa. Mas não. É claro que eles aprendem, desenvolvem a escrita, né? A redação vai ficar muito melhor, mas a gente está falando de capacidades, ou seja, o que uma pessoa consegue fazer quando está argumentando, né? A gente tem até exemplo de ex-ministro aí que vai argumentar que não sabe o que é uma analogia, que vai fazer a analogia de um liquidificador com uma arma de fogo. Aí, Recentemente vimos coisa que isso, menino né? de 9 anos de idade sabe que não dá, né? A gente vai falar, tio, não dá isso daí. E o tio foi lá e falou isso, né? Então, diante desse problema todo, começamos a pensar, né? Trabalhar a argumentação como prática social de linguagem. Então, é argumentação na vida, né? Na vida, nas instituições, enfim, para simplificar assim, e ir direto ao ponto, na vida. E aí, o que a gente é professor de língua portuguesa, de língua, de linguagem, né? O que é que a gente ensina, né? Então, a gente ensina leitura, produção escrita, oralidade, que é a fala e a escuta, que é uma leitura também, né? Uhum, uhum. E análise linguística, né? Que desde os PCNs a gente chama assim para propor um novo modelo, né? Uma nova forma de ensinar a gramática, né? Que não é só gramática pela gramática. Análise linguística e agora na BNCC a... Como é que chama? Também, né, a análise dos elementos semióticos, né, que constituem a É o linguagem. semiótico, se a gente está propondo ser multimodal, né? Uhum. E então, aí, pronto, você já percebeu, né? Que é onde entrou a leitura argumentativa, no caso, né? É uma leitura específica, não é só compreensão leitora, né? Mas é uma compreensão leitora ali no momento da argumentação, que a pessoa está lendo, ou escrito, ou oral, né? Ou no multimodal, né? Ela está lendo o argumento do outro para fazer a sua avaliação e produzir a sua contra-argumentação, né? Ler o discurso do outro e produzir o seu contradiscurso. Essa ideia vem de um livro de 2013 do professor Grácia, Perspectivação, Argumentação e Perspectivação, que ele Esse, lançou a ideia ali, né? exatamente. E eu acho que assim, essa ideia do professor Graça, um colega nosso que tem colaborado, né, com nossos estudos, nos ajudou a organizar essa reflexão, né, Eduardo? De perceber o quanto que a gente, observando a realidade e as demandas sociais, a gente está o tempo todo em contato com fake news, com pessoas, você citou ministros que se posicionam socialmente e precisam ter os seus discursos analisados por todos os cidadãos, né? Então, esse professor ajudou a gente a encontrar caminhos para a gente pensar como, academicamente, organizar a compreensão da leitura argumentativa, mas mais do que isso, como encontrar meios para a gente levar isso para a escola e ajudar os professores a trabalharem isso com seus alunos, né? Porque isso, de um modo geral, não costuma ser ensinado nos cursos de graduação, e às vezes até de pós-graduação, porque se não tiver um pesquisador que tem interesse por essa linha,
nós não teremos orientandos que vão trabalhar com isso, né? Jean está aqui porque foi me orientando, né? Então, a gente percebeu o quanto que essas reflexões teóricas estavam nos ajudando a também construir possibilidades teórico-metodológicas para isso chegar até a escola, desde a educação básica. Para não acontecer isso que o Eduardo falou, né? Que a gente vê que os alunos se desenvolvem até em relação à capacidade de escrever, de ler, de compreender as coisas, mas não tanto na capacidade de analisar e de compreender a própria realidade, né? De Acho perceber que oposições, né? De entender como a gente fala, às vezes, assim, num jargão mais solto, né? De entender qual é a treta. O que é que está acontecendo aqui? Quais são os posicionamentos? E o que é que está em questão? Né? exato, Tecnicamente, a gente exato. chama de assunto em questão. O que é que está em questão? Mas, às vezes, a gente, para ficar mais solto, fala pro pessoal assim, qual é a treta? Tem que entender, ver os posicionamentos e os argumentos que sustentam cada posicionamento, né? E isso está num texto, um artigo de opinião, que o pessoal gosta de trabalhar, você vai encontrar isso bastante em livro didático, né? Tem os vídeos de opinião agora bastante circulando aí, Instagram e Sim. tal, aí você pode trazer isso também, né, para o teu material didático, para tua sala de aula, né? E ali é explorar, né, com os alunos, assim, tá, por que que essa pessoa gravou esse vídeo para falar, sei lá, da privatização da Eletrobras e por que que isso é importante? E se ela tá achando que isso tá ruim, tem um outro lado que acha que é bom, então vamos analisar os dois lados, se tiver 3 ou 4 também vamos nessa, né? Você colocou uma questão, você falou assim, a Isabel, né, falou que não tem a disciplina na graduação, né? Então, vem a BNCC em 2018, coloca a competência geral número 7, né, que é de argumentar, tá. E tá, você faz um curso de letras que não tem a disciplina, E como saber como trabalhar com né? isso na agência foi inclusive uma Sim, questão para você, né? é interessante porque quando fala de leitura argumentativa, já nos mostra que a argumentação ela é muito ampla, não é? As Uhum. possibilidades de ler argumentos são muito amplas. E, e é interessante porque na sala de aula a gente geralmente não é orientado a trabalhar com os alunos a questão de ler argumentos, ler argumentação, fazer leitura argumentativa. Geralmente o livro didático tem propostas de nós organizarmos debates, Uhum. mas não tem proposta de nós levarmos os alunos a analisarem os textos orais, que estão aí bem difundidos, inclusive no YouTube, em outras plataformas. Mas como é que os alunos analisam esses textos orais de opinião que estão aí? Uhum. E aí foi justamente por isso, né, que eu discutindo com a professora Isabel durante os estágios iniciais da minha pesquisa do mestrado, que nós pensamos como poderíamos, então, propor alguma maneira de esses alunos analisarem os textos orais de opinião. E aí, quando eu falo de texto oral de opinião, eu estou falando daqueles textos em que os enunciadores, eles produzem argumentos, mas eles vão trazer a sua defesa do ponto de vista, e quando eles vão defender, tem toda uma questão em volta. Como, por exemplo, a enunciação, a pausa que eles utilizam. E, geralmente, quando os alunos olham para esses textos, e eu percebi isso antes de começar a aplicação da minha pesquisa, eles analisavam os textos sem levar em consideração, de maneira muito criteriosa, sistematizada, sem levar em consideração que aquela pausa que o enunciador fez está contribuindo para o sentido do que ele produziu. Que um gesto que ele faz pode reforçar o argumento dele. Uhum. Então, durante a minha pesquisa, eu sistematizei toda essa proposta e, por meio disso, os alunos eles puderam ser orientados de como fazer uma análise do texto oral de opinião, de como ler, de como fazer a leitura argumentativa desses textos que estão aí, mas ainda muito pouco material que possibilite que eles sejam orientados a trabalharem. E eu acho que você tocou num ponto, né, que é importante, que é assim, eles aprenderem a fazer essa leitura para que eles possam se posicionar socialmente, né? E aí eu acho que essa é uma tecnologia social importante, porque os nossos documentos todos, a gente falava isso recentemente aqui em bancas, inclusive na universidade, falam de formação de cidadãos críticos, né? Mas
esse cidadão precisa entender, né, do que ele está falando, o que está acontecendo na realidade, saber interpretar todos esses elementos que são da ordem da língua, que são da ordem da ação linguística, da ação pela linguagem, da relação, da interação, né, entre os sujeitos, para que ele possa realmente ter uma participação ativa, né, em sociedade. Então, por isso que o professor Eduardo insistiu nisso. A gente acabou desenvolvendo um projeto que tem nas práticas sociais de linguagem o ponto de partida para que a gente possa possibilitar isso, né? Que essa leitura argumentativa realmente venha contribuir para a ação social dentro do ambiente escolar, fora do ambiente escolar, no ambiente familiar. E nesse sentido, o projeto Leiturar, ele foi muito abrangente, porque a gente começou levando para os professores de um determinado segmento da escola, para os professores dos quintos e sextos anos do Você ensino vai falar do Natal fundamental. de Lampião? Pode ser também. É muito legal Para isso. esse segmento, né? Mas a gente não ficou aí. A gente acabou envolvendo a comunidade como um todo e as famílias. E Eduardo lembrou disso, né? Porque com as professoras, buscando material para a gente trabalhar com a leitura argumentativa, uma aluna do projeto trouxe um cordel sobre o Lampião. E aí eles adaptaram isso para uma expressão, assim, dramaturgia, assim, uma tentativa de fazer um teatro, né? E acabaram julgando o Lampião. Afinal, ele é herói, ele é bandido. E apresentaram isso para as famílias. E as famílias também se posicionaram, né? Porque as famílias é um personagem, né, histórico, mas também Polêmico. cultural, né? Que suscita muita divergência, né, de perspectivas. E aí, nesse trabalho, né, apresentando para as famílias também se posicionaram, né? E todo mundo acabou sendo envolvido nesse projeto. Tinha um objetivo específico com os professores da escola, com a gestão, mas foi muito além disso, né? Chegou nas casas. Cada temática do Lampião foi assim, mas a gente fez uma outra sobre gentileza. Ao invés de falar do bullying, falar da gentileza, falar de outros comportamentos que são favoráveis para as relações entre as pessoas e que constroem mais do que destroem, né, as relações humanas. Então, cada projeto foi possibilitando que a gente trabalhasse a partir de temas que tinham a ver com a realidade deles, mas que iam muito além da realidade escolar. Aí, Jean, você falou que você é professor da rede municipal. Qual foi a sua experiência, assim, com os alunos, você passando esse conhecimento que você trabalhou no seu mestrado? Ah, desculpa. Durante a aplicação do produto, é bem interessante porque os alunos estranharam. Então, eu percebi um certo estranhamento no início, porque geralmente os professores levam, quando a gente fala de argumentação, para analisar os textos escritos. E aí, quando eles viram que eu levei um texto oral, eles, professor, aqui será que eu fiquei pensando, né, que aquela indagação deles, o semblante deles era meio que pensando, será que aqui é espaço para analisar um texto oral? Porque é muito estranho o professor levar um texto Isso oral. se faz na escola? Isso se Exatamente. Então, quando eu levei o vídeo do YouTube, que tinha a questão política por trás em relação ao MST, eu percebi o estranhamento deles, mas ao mesmo tempo eu percebi uma motivação muito grande. Porque são vídeos que eles têm acesso no cotidiano e com certa frequência até. E quando eu levei aquele vídeo, eles perceberam que algo que eles costumam fazer em casa, que é assistir, claro, que sem sistematizar, como era a minha proposta, poderia ser feito a partir de uma leitura argumentativa em que eles poderiam aplicar as estratégias de leitura que eu levei, né? Então, eles analisarem, por exemplo, qual era o interesse que o enunciador defendia, qual era a instituição que estava por trás desse enunciador, por que o enunciador tinha aquela visão, e eles tiveram que pesquisar a questão biográfica do enunciador, né? Se ele tem alguma relação, se ele era contra, por exemplo, por que ele era contra, quais eram os interesses que tinha por trás disso. E também nós analisamos os elementos paralinguísticos, cinésicos, e tudo isso foi orientado dentro do protótipo didático, que eles não tinham essa experiência e eles puderam, então, a partir desse trabalho, perceber que dá para fazer uma leitura de um texto oral de opinião. O que é Ótimo. paralinguístico e cinésico?
De forma bem resumida, paralinguístico e cinésico tem relação com os gestos, as expressões faciais, a Uhum. entonação, as pausas que é feita durante a fala, Uhum. E como tudo isso constitui também o sentido, né? discurso, né? Acho que era isso que eles não passavam. Eles percebiam, claro, né? Que havia uma oscilação, uma hesitação, mas não percebiam como isso estava ajudando a construir sentido. Eu acho Dá pra que. pegar a ironia também. É, E a exatamente. ironia, ela É. é mortais, né? Numa argumentação, assim, porque é um jeito de E é interessante pegar o que outro, né? quando, por exemplo, a gente estava analisando um discurso político, só o fato da enunciadora fechar o olho, o aluno já apontava: nossa, ela está fechando o olho para mostrar um ar mais dramático. É, eles Eles. começaram a perceber. Exatamente isso. Coisas que eu não tinha percebido, eles começaram a perceber durante a nossa análise. Uhum, Então, foi Uhum. uma análise interativa, conjunta. sim. Legal, e isso é muito importante para essa questão também, eu acho que dessas novas gerações, né? Porque a gente está vivendo essa questão de estarmos convivendo com várias gerações diferentes e também com essa questão do interesse pela leitura, né? Porque a gente tem muito acesso à questão de vídeos muito rápidos, né? Uhum, Da uhum. perca da capacidade de atenção. Então, eu acredito que é um projeto bem interessante para a pessoa começar a perceber também o que está por trás daqueles vídeos que ela está vendo, né? Exato, Trabalhar a leitura em todos os campos. Bem Uhum. interessante. exatamente. Vocês querem comentar sobre isso, sobre essa questão do foco da atenção nas aulas dos alunos? Olha, você está, na verdade, Amanda, chamando a gente para vários podcasts, tá? É, isso, na verdade, abre um campo enorme de discussão, que está hoje é um campo de pesquisa de ponta, né? Porque como é ler nas telas? E a diferença da leitura das telas, da leitura do papel, da leitura do vídeo, né? Da leitura das várias semioses, né? A leitura de Então, de consumo consumo, de estudo, de é, aprofundamento, de discussão é também. uma e para estudo é outra. Exato, porque você, os seus objetivos para ler mudam o modo como você lê. E também o recurso disponível para leitura também afeta, né? Então hoje a gente tem muita discussão sobre isso. Eu diria que a gente no leiturar começou, né? Mas a gente tem um caminho enorme pela frente de possibilidades. E, como o Jean colocou, de ampliar a reflexão com os alunos, com certeza, mas também com os professores, porque a Sim, gente se aprendeu muito com eles, não é, Jean? sim, sim. E a gente aprendeu muito também com os meninos, realizando o projeto na escola. E a gente selecionou uma escola, vocês terão possibilidade de em algum momento conhecer, que é uma escola de um bairro da periferia de Aracaju. E a gente escolheu essa escola porque esse bairro tinha uma condição, pelos testes que se faz, né, de leitura, muito próximo das outras escolas. Então, todos com uma certa dificuldade, né? E a gente percebeu que o impacto que a gente pode causar naquela unidade, é um impacto que a gente poderia levar para outros lugares, né? Trabalhando isso com outros públicos, porque esses públicos também têm essas necessidades. E aí a gente teria condições de ampliar muito mais essa discussão à medida que a gente fosse trabalhando isso com eles, né? O que é essa leitura hoje, essa leitura mediada por diferentes recursos, o quanto isso exige atencionalmente de nós, exige cognitivamente de nós em função dos nossos objetivos, né? Então, tem muita coisa que a gente ainda pode fazer com as unidades escolares, e é importante que a gente faça, e também aprender todos juntos nessas experiências. Por isso que o trabalho do Jean foi importante, né? Ali quando ele sistematizou, né? Sim, E outros trabalhos do grupo também, né? Que vão sistematizando. Porque a gente vai dando as ideias, né? Vai vendo os problemas, vai dando as ideias. Mas quem acaba fazendo mesmo são os nossos alunos, nossos né? orientandos, que nas parcerias, né, que a gente Os estabelece nos mestrando, doutorando. projetos. No meu caso, lá na Bahia, né? As alunas de residência pedagógica, né? E elas fizeram um Exatamente. projeto de podcast, né? São 5 alunas, ficaram 1 ano e meio comigo numa escola e elas criaram podcast com acho que 10 turmas. Se eu não estiver enganado, é esse o quantitativo. Turmas de sétimo e oitavo anos, né? Então,
primeira coisa, eles tiveram, primeira ação, né? Tiveram que estudar o podcast, porque eles consumiam. Consumir podcast é uma coisa, aí depois tiveram que estudar para aprender a linguagem, sabendo assim, eu vou participar de um podcast, né? E assim, os temas Quanto eu tenho que são... dominar e entender e me articular em relação ao que E eu os tô alunos, aprendendo. né, das escolas que escolheram. Então, as minhas alunas, né, de residência pedagógica são alunas de graduação de letras. Já tem gente formada, uma delas está fazendo mestrado agora comigo. Então, elas iam para a escola como um estágio, né, e faziam as vezes da professora, né? E ali elas estavam tomando a frente da sala e do projeto, né, junto, né, com a professora, supervisora, né? No residência pedagógica a gente chamava de preceptora. É um nome estranho, mas esse é o nome. E então elas orientavam os alunos, né, ali do 7º, 8º ano, para eles escolherem as temáticas, né? Então o debate já começava aí. Vai Na querer discutir, seleção. vai escolher o quê? Vamos discutir o quê, né? Aí fizeram, acho que 5 grupos por sala. Olha, gente, foi podcast, bastante podcast que eles produziram, né? Então eles consumiram, estudaram, fizeram a leitura argumentativa Os dos materiais materiais, todos. né? Que eles assistiram, né? Como o Jean levou lá no vídeo do YouTube. As minhas alunas levaram podcast, a gente ficar escutando ou assistindo, né? Tinha um roteiro ali para entender, assim, tá, qual é a treta, qual é a posição de um e do outro e quais os argumentos eles estão usando, como eles conseguiram, né, assim, acabando se... Como é que eles conseguiram se sobrepor ou não, né? Chegaram a um acordo ou não, às vezes tem isso, né? Vai fazendo concessão aqui, ali, vai negociando ou não, eles ficaram firmes na posição, né? Então, vários resultados ali, né? Podem ser atingidos, né? Em termos de resultado de argumentação. E teve o dia da gravação, que eles prepararam, não essa preparação toda profissional aqui, né, de vocês, mas o que eles puderam fazer, né, para garantir um som de qualidade. E aí as minhas alunas subiram, criaram, né, os episódios no Spotify. Aí os alunos saíram todos cheios de si, né? Assim, com orgulho. Falaram, ó, Com eu tô no certeza. Spotify. Assim. E falando em casa, ó, quer me escutar? Eu tô lá, ó, tem meu podcast, né? Tem essa Perfeito. alegria, né, para os alunos, Sim. esse reconhecimento. Vai, nossa, eu tô fazendo uma atividade de escola que serve para alguma coisa, que não é só pro professor ir lá dizer assim, ó, você tirou 10 ou tirou 0, tirou 5. Não é mais Isso nota mostra só. claramente como a gente trabalhar a partir de práticas sociais de linguagem amplia muitas possibilidades, né? Tanto de estudo, né? De entendimento, né? Da própria natureza, da língua, da linguagem, quanto de expressão social, né? Sim, eu acho que o impacto social é muito grande, né? Exato. Aí, falando em impacto social, né, como a senhora viu, assim, a perspectiva de participar do Socialize-se, né, que é o programa aqui da Agência de Inovação, que trata realmente da inovação social, para não ficarmos só numa inovação dependendo de tecnologia, mas uma tecnologia mais voltada, assim, para o social. Então, eu percebo que as iniciativas, né, do Socializes, elas são muito favoráveis a isso, né, que a gente encontre caminhos, claro, cada um na sua área, né, eu venho da área da educação, da letras, eu vou encontrar esse caminho na minha área, mas que a gente encontre caminhos para a gente realmente estabelecer parcerias entre a universidade, a sociedade, né, considerando as necessidades sociais, no caso da escola, né, e vendo como que a gente pode, a partir dessa parceria, fazer diferença, né, na realidade, trazer contribuições, né. Me lembro que quando a gente começou o projeto da formação de professores do Leiturar, uma representante da Secretaria Municipal de Aracaju falou assim, nossa, eu estou ouvindo aqui, nesse primeiro encontro, algo que eu precisei pagar caro para fazer uma especialização, né, na aula que eu tive lá. Então, veja, a universidade, ela tem, né, essa possibilidade, primeiro, de reunir esses elementos que são importantes e necessários para essa formação acontecer, e segundo, de reunir pessoas,
né? Eu acho que o Socialize-se, ele dá muito essa condição da gente reunir pessoas que estão interessadas em fazer diferença na sociedade. Perfeito, professora. Assim, a gente vai finalizar aqui esse bloco 1 e eu queria a mensagem final de cada um de vocês, uma mensagem para o público que está assistindo, uma mensagem para essas pessoas que participaram, né, do projeto até agora. Uhum. Quem quer começar? Jean? Posso começar? Foi muito importante para mim trabalhar com a leitura argumentativa na escola, porque eu percebi que a partir desse trabalho que eu fiz, poderiam surgir outros trabalhos. E sempre que eu apresento meu trabalho, seja no ambiente acadêmico, seja na própria escola, algumas pessoas que dizem: Jean, nosso seu trabalho é tão interessante, como é que eu posso fazer isso na minha sala de aula? Então, é um trabalho que dá para fazer a partir dele vários desdobramentos. E dá para trabalhar outra temática. Eu trabalhei com MST, mas pode trabalhar com a questão das apostas, não é? Que estão sendo tão discutidas aí, e outras temáticas que estejam também na sociedade. Então, acho que é um projeto muito importante e que os professores deveriam buscar esses projetos para colocar em sala de aula. Porque, como eu falei, os alunos acharam um estranhamento quando eu comecei o projeto. Estranhamento porque eles não tinham esse trabalho em sala de aula, né? E a gente levar esse tipo de trabalho com a leitura do texto oral de opinião, como foi o meu caso, mostra que, como eu percebi no final da pesquisa, que traz resultados relevantes. Os alunos começaram a olhar os vídeos de opinião, os textos orais de opinião, não apenas como um texto que está ali apenas só para ser consumido, mas texto que precisa ser feita uma leitura deles. Perfeito. Bom, minha mensagem primeira de agradecimento, né? Agradecer aqui a Universidade Federal de Sergipe, o AGITSE, a professora Isabel, o grupo de pesquisa, né, dela aqui, o Enari, o Ensino de Argumentação na Escola, e convidar vocês que estão aí nos vendo, nos escutando, a conhecer o projeto, né? Então, o link está na descrição, né, do vídeo, Do do site. site, enfim, do material que você está escutando aí, você vai poder ter acesso, né? Para conhecer o nosso trabalho, e se você é professor, professora, tem interesse, vem conhecer o grupo, vem conhecer o projeto. Você se interessando pode vir fazer o mestrado, pode vir fazer o doutorado, venha para a equipe, vem trabalhar com a gente também, vem ajudar a gente a levar a leitura argumentativa, mas também a argumentação como prática social para as escolas e também para outros espaços que não apenas o escolar. É isso, muito obrigado pela oportunidade. Ótimo. A gente está realizando vários projetos, sabe, Amanda? Tem uma coisa que a gente gosta de fazer projetos e realizá-los, mais do que tudo. Então, eu diria que com esse projeto, a gente conseguiu mostrar nessa colaboração, né, que se estabeleceu entre os parceiros, o quanto que a argumentação trabalhada de forma interacional colabora para a gente desenvolver ações mais efetivas dentro daquelas necessidades que a escola tem, mas para além dela. Então, a minha mensagem final é: leitura argumentativa, estranhamento, né, Jean? Por que isso? Para que isso? Porque a gente pode possibilitar às pessoas uma ação mais efetiva e diferenciada na sua realidade. Pela leitura argumentativa, a gente consegue criar essas condições. Então, é isso que a gente está levando para frente. Obrigada. Obrigada a todas. E a seguir, nós vamos conversar com a Bárbara, o Adam e a Tayana, continuando a falar sobre o projeto. E recebendo agora, né, na nossa parte 2, a Tayana, o Adam e a Bárbara. E eu queria que vocês falassem um pouquinho da trajetória para a gente conhecer um pouquinho mais de vocês. Tayana, você começa? Claro. Bom, eu sou professora da rede privada, sou também aluna aqui da pós-graduação, do mestrado, também desenvolvo o mestrado, o meu objeto de estudo também é a leitura argumentativa, fiz a graduação aqui também, sou orientada da professora Isabel, e acho que é isso. Você é o programa de pós-graduação em letras, né? Sim. Adam, fala um pouquinho de você, porque você não é da parte de letras, né? Você é de outro departamento. Fala aí. Isso. Então, eu sou estudante da graduação, eu sou do DECOMP, do Departamento de Computação.
eu faço sistema de informação e eu... Você está participando dessa parte, né, do projeto em relação ao aplicativo, né, Isso, que na eu parte comentei. técnica, no desenvolvimento do Ótimo, aplicativo, o código e tudo relacionado. perfeito. E você, Bárbara? Eu sou aluna do Prof. Letras, inclusive defendi meu projeto ontem, mas também trabalhei na parte de argumentação, só orientando da professora Isabel. Pronto, eu queria falar aqui um pouco com vocês sobre resultados, né, de tudo isso que vocês estão pesquisando. Tayana, você poderia falar um pouco dessa experiência que você teve com o projeto Leiturar, como foram as visitas às escolas, como foi todo esse formato, né, da metodologia que vocês aplicaram lá? Bom, essa experiência foi muito importante, até porque na minha pesquisa foi uma experiência um tanto quanto parecida, né? Ir à escola foi importante para a gente conhecer a realidade da escola, ter esse contato com os professores e com os alunos, perceber que mesmo que tenha que a BNCC indique o trabalho com argumentação, os professores ainda não sabiam muito bem como fazer, como desenhar esse trabalho. Então, acho que um dos resultados um dos mais importantes, eu acho que é ter levado essa formação para os professores, assim, de mostrar materiais, como produzir material, ou, por exemplo, eu lembro muito bem de uma reunião, lembro até que foi à noite, uma reunião em que se discutiu como colocar o assunto em questão. E os professores, foi um debate, porque não sabiam o que era o assunto em questão, ou como colocar, ou achavam que faziam isso, mas não era bem isso, era só colocar a discussão e deixar que os meninos falassem. Então, acho que o principal resultado é esse, de esclarecer aquilo que os documentos que eles se baseiam para planejar suas aulas pedem para que eles façam. E mostrar que é fácil, que eles sabem fazer. Que eles sabem fazer e podem fazer em sala de aula, que não é nada, não é um bicho de sete cabeças que poderia ser feito. Legal, você poderia comentar um pouco mais, Bárbara, sobre essa questão da leitura argumentativa? Sim, com relação ao que Tayana havia falado, o que a gente percebe é que a BNCC ela fala sobre a argumentação, mas ela não passa para o professor o que vem a ser e os meios. Então, esse trabalho de ajudar na formação, de montar o material, ele é importante. E com relação ao trabalho com argumentação, o que a gente percebe muito é, como já havia sido dito aqui, que ela vai sendo empurrada para o ensino médio e principalmente para a questão do terceiro ano, por causa da redação do Enem. Só que a gente sabe que o tempo para se ter esse conhecimento, se desenvolver essa capacidade, ele não pode ser assim tão curto. E aí, começar desde as séries iniciais, essa prática da argumentação, que ela vai servir não só para a redação do Enem, que vai ser feita lá no final, mas também para a vida do nosso estudante, porque a gente percebe que as crianças, elas têm mesmo essa capacidade de argumentar, elas têm essa capacidade de opinar. Então, trabalhar isso desde as séries iniciais foi muito importante. E há uma situação também que eu acabei percebendo no momento de aplicação do meu material, que foi a questão da dificuldade apresentada pelos adolescentes, no meu caso, com a decodificação. Então, mostrar que a decodificação é, sim, muito importante. Nós queríamos muito que todos os nossos estudantes tivessem essa facilidade, esse nível alto de proficiência leitora. Mas, infelizmente, essa não é a realidade. Mas isso também não impede que a gente trabalhe a argumentação através de outras formas textuais, como fez o nosso colega Jean, com argumentação oral, como eu fiz no meu caderno, trabalhando a questão da linguagem não verbal, das imagens, sem cobrar tanto, sem buscar tanto a questão da proficiência da decodificação. E você falou da redação do Enem, e a gente chega lá no ensino médio e percebe que nem lá eles conseguem.
porque o tempo é Porque, curto, né? exato. Porque se houvesse um trabalho desde a base, que é a proposta do projeto, e fosse levando o ensino fundamental 1, fundamental 2, até o ensino médio, seria outro resultado. Isso. Porque eles chegam no Enem e fazem, e copiam. Copiam aquilo Porque eles que... não têm a prática, né? Exato, é isso, falta de Toda a prática. informação. E eu dou aula para o ensino médio e percebo isso. E agora eles estão nessa pilha do Enem, né? E o que eu tenho feito é esse trabalho de iniciar com argumentações, ensinar o que de fato é, até chegar e dizer, você agora vai desenvolver. Eu acho que esse é outro ponto importante do projeto, de apresentar a leitura argumentativa e a argumentação para o ensino fundamental, para mostrar que é possível. Porque como Bárbara falou, a BNCC traz, mostra o que se deve fazer, mas não como se deve fazer, né? Os Você dá aula professores não têm esse conhecimento. você dá aula para crianças, né? Eu dou aula para 6º a 9º ano, né? Então são crianças e adolescentes. Pro médio, e eu acho que a realidade é igual. Isso. É igual. Uhum. Aí, Adam, você veio, né, mesmo para o projeto, né, para transpor, né, tudo do projeto para um aplicativo. Você poderia falar um pouco, né, sobre como foi esse seu contato, como você começou a participar do projeto? Você é bolsista aqui da AGIST, né, pelo Socialize-se. Uhum. Aí você pode contar um pouquinho pra Certo. gente como foi tudo isso? Então, começou assim, eu comecei no projeto no terceiro período. No início do terceiro período, abriu as vagas do PIBIT. Fui me inscrever. A professora Isabel, ela me acolheu. Eu tinha muita força de vontade e alguns conhecimentos. E eu entrei, ela me explicou todo o projeto. Eu fiquei, assim, meio que maravilhado, porque minha família é toda de professores, então eu gosto muito da área da educação. E eu fiquei muito feliz em poder ser meio, poder utilizar a tecnologia como meio de transformação social. Então, a gente fazia reuniões sempre, tinha a outra colaboradora, Vitória, que ela não pôde estar aqui hoje, que ela sempre, ela é da área de letras, ela também tava no terceiro período junto comigo, e ela meio que transcrevia a parte de letras para mim, e eu colocava em código que ela me passava. Então, assim, foi um tempo de muito aprendizado para mim, sobre coisas que eu nem sabia que existiam, não tinha, assim, antes, essa perspectiva sobre o que era leitura argumentativa, sobre quase nada disso, e eu me inteirei no assunto, e, assim, foi realmente, para mim, transformador, e muitos conhecimentos adquiridos nessa jornada, e que ainda que vai continuar, né? Foi só o começo, vamos dar continuidade no projeto. Acho que isso que ele falou de transformação social é o que o projeto traz, né? Você vai lá no bairro periférico, a realidade a gente vê nas crianças, de não saber, por exemplo, mexer no mouse, ou digitar, ou nunca nem ter tocado no computador. Então, é outra realidade que a gente vê e se assusta, que não é a realidade, por exemplo, da minha escola, ou talvez também não seja a realidade da escola que Bárbara trabalha, né? E levar esse conhecimento para os professores, para que eles desenvolvessem com os alunos, é uma ferramenta de transformação social, Sim. né? Para a criança, porque a argumentação traz isso, né? Não é só ler o texto, entender os pontos de vista, saber o que está... Não, é você entender o social, é tudo que está acontecendo à sua volta, não está mais alheio a tudo. Acho que essa também é dos resultados positivos desse trabalho, com certeza. E das pesquisas que vieram e se inspiraram nesses trabalhos, inclusive o aplicativo. O aplicativo, que é um aplicativo de suporte ao professor na sala de aula com os alunos, e também que nossa ideia é que ele também possa servir como um aplicativo livre que o aluno possa baixar nas lojas digitais, que ele possa por si só utilizar como meio de ir progredindo na sua Prática, proficiência, na sua prática da leitura argumentativa. Ótimo. Aí você falou, né, já que... Já não. Você Dan? falou, Dan? Adam, que
A sua família é de professores, né? Isso. Mas você foi a primeira vez que você teve contato, né, com esse conhecimento, acho, de leitura. Eu acho que você não tinha ideia que seria tão importante, que existiriam várias formas de leitura, né? Sim. Assim, o que eu tinha um certo conhecimento, pelos que meus pais falam, sobre eles. Minha mãe trabalha na educação pública, ela fala muito sobre, tipo, alunos do 9º ano que ainda não sabem ler, não sabem escrever, É uma que são realidade. coisas que é a realidade É. do Brasil, das escolas públicas brasileiras, e que ela me falava, mas eu não sabia que existiam tantas nuances na questão da leitura, assim, que realmente foi um grande conhecimento obtido. Aí, todos vocês foram, assim, na aplicação nas escolas ou teve pessoas específicas? Eu fui. Você foi? Fui, Qual foi, conheci. assim, sua experiência? O que vocês fizeram lá? Vocês levaram textos? Vocês já levaram alguma coisa relacionada ao aplicativo? Não, Como ao funcionou? aplicativo ainda não. O aplicativo ainda vai ser É, testado. isso. Mas nós levamos materiais para os professores desenvolverem em sala de aula, além de levar uma aplicação de, de proficiência leitora, que é o teste Close, que foi esse o contato dos alunos com o computador, por exemplo. Então, e além da formação, né, para os professores. Então, nessa formação, levávamos os materiais para que eles pudessem aplicar. Certo. Aí, nessas idas lá, como é que funcionou exatamente esses testes que os alunos fizeram? Eles ficaram impressionados lá com a questão da leitura, como eles estavam lendo, a proficiência? Qual foi, assim, né, como eles receberam isso? Sim, eu posso falar do que eu fui aplicar, né? Que foi o teste Close. Esse teste, ele é um teste pré-atividade de leitura argumentativa, por assim dizer. E aí é um texto lacunado em que a criança precisava preencher com a palavra correta, o que ela achasse correto. E esse com disposição das palavras, ou seja, as palavras estavam lá, isso no computador, eles tinham que arrastar a palavra para a lacuna e então preencher o texto da maneira como eles crescem que fosse correto. E aí a gente viu a dificuldade de não saber, por exemplo, mexer no mouse, como falei antes, de não saber ler muito bem, ou quase nada. Então, essa foi a maior dificuldade, sim, de aplicação. Em sala de aula, eu não participei das aplicações das atividades das professoras, mas pelo que eu pude ver da formação, com certeza elas levaram materiais que foram muito bem aproveitados, e foram, com certeza. Você tem uma experiência, Bárbara, dessas Sim. aplicações para contar? Até mesmo, você aplicou alguma coisa também nas suas salas de aula? Eu não trabalhei com o aplicativo. Eu montei para o meu projeto um caderno pedagógico. E assim, apesar de eu já ser professora há muitos e muitos anos, eu só confirmei a questão da dificuldade, né, de decodificação. Eu fiz uma atividade de sondagem para os meus alunos que estavam no 7º ano e o resultado foi muito baixo, entendeu? O nível de proficiência foi muito baixo, de 22 alunos, apenas um aluno teve de 80% a 100% de acerto. Então, eu precisei mudar toda tudo que eu pensava para o meu caderno pedagógico, porque eu tinha que ver uma forma, como eu falei aqui no início, de trabalhar a leitura argumentativa, a compreensão leitora, sem precisar tanto da decodificação. Então, foi um grande desafio, mas a gente conseguiu desenvolver a compreensão leitora, trabalhar com eles as questões de ponto de vista, de argumentação, e também a chegar até a montar pequenos trechos argumentativos. Eu só queria tocar aqui num ponto interessante da fala de Ada, que ele falou assim, que ele não tinha contato ainda com a leitura argumentativa. Então, nós temos também o Projeto Enare, que já foi citado aqui, e no Projeto Enare a gente faz formação com os professores, e uma novidade é que nós agora estamos pegando não só os professores de língua portuguesa, mas os professores das diversas disciplinas, para que se perceba
que a argumentação, ela não precisa esperar o ensino médio para ser trabalhado com as crianças e também que a argumentação não é exclusivo da língua portuguesa, né? Então, a gente está trabalhando com as diversas disciplinas, com diversos professores para mostrar isso, que a gente tem como trabalhar argumentação em matemática, em geografia, em história, em todas as disciplinas. Com certeza, é algo que precisa ser trabalhado por todos os professores de todas Sim. as áreas, porque precisa da argumentação para tudo, Pra né? Para tudo. todas as matérias. Para a vida e para todas as matérias, Sim. até porque hoje a gente sabe que as avaliações elas não estão mais tão ligadas à questão do conteúdo da decoreba, né? Elas puxam mesmo da questão da interpretação, do contexto. Então, eles precisam ter essa formação. E para a vida, né? Isso, Tem pra tantas falácias aí, né? Por aí, que a gente precisa entender o que a gente lê, o que a gente consome. Isso. Ada, quais foram as suas principais dificuldades, assim, de você conseguir formular esse aplicativo? Assim, de entender o projeto como um todo, de começar a pensar, assim, as funções do aplicativo, quais foram as dificuldades que você teve e como foi também o suporte de todo mundo que estava envolvido no projeto, que estava te ajudando? Sim, então, no início eu tive dificuldade porque era tudo completamente novo. Eu primeiro tive que entender o problema, o que era, o que que a gente estava querendo resolver para poder eu pensar em funcionalidades, no que fazer, o que não fazer, o que tem que ser. E isso foi sempre muito debatido tanto com a professora quanto com a Vitória. O que é que a gente precisa? A gente precisa disso, a gente precisa de tal funcionalidade. A gente vai aplicar o teste close. Então, nós vamos ter lacunas, nós vamos precisar de um box de palavras, nós vamos precisar definir uma porcentagem de acertos para que ele possa passar para a próxima fase. Isso tudo foi ao longo das reuniões, foi sendo acertado, foi sendo revisado. Mas eu acho que isso aqui seria melhor assim, isso aqui seria melhor assim. E foi assim muito feito em colaboração. Então, a gente levantou os requisitos, o que é que o aplicativo precisava fazer, qual era a finalidade dele, e aí eu fui realmente desenvolvendo e sempre passando, fiz isso, tá bom, seria assim, precisa de um timer, precisa de tantas palavras, precisa disso, eu sempre perguntando, recebendo uma validação ou um pedido de modificação, e a gente foi construindo esse aplicativo de forma extremamente colaborativa. Extremamente colaborativa. Que bom. Assim, é um projeto, né? Eu acho que talvez um pouco diferente, né? Porque você vem lá do Decomp, que é algo mais, eu acho talvez até mais tecnológico. Isso. E esse aplicativo é mais voltado realmente para o social. Acho que também mudou sua perspectiva, né? Do começo do trabalho, que você entrou no terceiro período, né? Sim, no início do terceiro período. Então, o que eu tinha eram as matérias introdutórias, matérias tanto do Decomp quanto do Departamento de Matemática. Então, assim, eu tava muito tecnologia. Só que hoje eu vejo que a tecnologia não pode ser um fim. A tecnologia tem que ser um meio. E um meio para tudo. Tudo hoje, a gente está no mundo tecnológico. Tudo hoje depende da tecnologia. Então, assim, educação, você pode otimizar milhares de coisas com tecnologia. Saúde, segurança digital, enfim, diversas áreas. Hoje, eu arrisco dizer que todas as áreas hoje podem ter um pouco de tecnologia. E eu vejo a gente, profissionais de tecnologia, como realmente meios de, como a gente já falou aqui, de transformação social. E eu particularmente me vejo nessa área profissional de fazer programas, softwares, soluções. A gente fala muito na área que nós somos resolutores de problemas. Nós fazemos soluções. Então, soluções que possam causar impactos positivos na vida das pessoas.
Ótimo, A área acho. é um estágio, né? Estágio. Eu acho que é bem importante, né, esse papo, porque realmente é uma transformação social. É algo Sim. realmente que vai lá e impacta. Você estava vindo, né, de um conhecimento mais teórico e também prático lá, mas mais voltado para tecnologia, Sim. e você conseguiu se deparar com um problema a ser resolvido, né, que impactam a comunidade. Sim, com É bem certeza. interessante. E vocês também, assim, vocês já são professoras há algum tempo. Como é que vocês sentem isso, né? De trabalhar a tecnologia junto com a educação, também com essas mudanças de proibição de celular. Como é que vocês veem essa questão, né? Realmente de trazer a tecnologia para trabalhar junto aos alunos, né? É algo que eles precisam desenvolver como uma leitura argumentativa. Acho que hoje não dá mais para separar a tecnologia da educação, Com né? certeza. Não dá. Ela é nossa aliada. Às vezes, quando o computador da sala não está funcionando, já complica um pouco a aula da professora. Então, não dá para desassociar mais. Então, o que a gente precisa procurar é justamente isso, meios de transformar a Sim. tecnologia numa ferramenta para a educação. De E, forma responsável, né? exato, e o aplicativo por Sim. exemplo, é um exemplo aí. Sim. Então é E isso. quanto à proibição do celular, que foi citada, é, o que a gente precisa nesse primeiro momento é conversar com eles para que a gente chegue à conclusão de que o celular ele pode sim ser usado, como a própria lei permite, desde que seja Fins, né? pedido pelo professor para trazer, mas vai ser um uso responsável, né? Um uso para ajudar e não para atrapalhar a questão da participação deles na aula. Um exemplo disso, ontem mesmo, eu estou pedindo, segundo ano, lendo Dom Casmurro, pedi para que levassem o livro, quem comprou, levou. Se quem não comprou, baixe no celular, que vocês vão usar no celular. Tá, estávamos lendo e o menino aqui, aí quando eu olho, estava jogando um joguinho de carro. Então, Ele não estava usando não com estava usando para responsabilidade, né? para o fim da aula. Mas ainda assim, é uma ferramenta que a gente É. precisa em sala de aula. A gente precisa só fazer eles compreender a importância, Exato. né? O Porque, limite, né? infelizmente, eles não têm ainda essa A noção. visão. Prova disso é que precisou ocorrer a proibição. Exato. Perfeito. E é uma ferramenta muito tecnológica, né? Isso. Hoje você tem um mundo dentro do celular, dentro dos dispositivos móveis. E assim, tanto pro bem quanto pro mal. Uhum. Então, acho que o que a gente busca é trazer esse lado do lado bom. Do bônus que vem com a utilização desses dispositivos. Acho que as pessoas vão ser conscientizados do uso. Conscientizar é a palavra. Isso. Ótimo. Adam, assim, para finalizar um pouco, como você se sente participando de um projeto, né, como um programa como o Socialize-se, né, que você é o bolsista do programa, né, para esse projeto? Qual foi a importância, né, na sua vida e também acessar essa questão de pesquisar na universidade, de estar imerso nessa questão da inovação que transforma a sociedade? Então, eu entrei na faculdade já querendo pesquisar. Tanto que eu entrei no terceiro período, no início do terceiro período. Então, assim, era algo que eu realmente queria. E ter sido especialmente nesse projeto da Socialize-se, do Leiturar, foi muito especial porque eu penso que se eu tivesse entrado em um projeto, talvez, de computação pela computação, eu teria aprendido coisas técnicas, mas eu não teria expandido tanto minha visão de mundo. Porque hoje eu estava aqui vendo o início da palestra, eu ficava tipo, meu Deus, estou aprendendo tanta coisa com essas pessoas aqui. E é assim durante todo o projeto. Todas as informações que eu recebo, eu fico memorizando tudo, né? São coisas assim que realmente mudaram minha vida. Foi assim, eu progredi tanto tecnicamente com o aplicativo, porque eu tive que aprender coisas extra minha grade curricular, eu tive que procurar coisas por mim mesmo, na parte técnica, tanto na parte de letras, do próprio projeto, que eu me fui imerso, assim, e estou continuando aí.
Acho também na parte de comunicação, né? Conhecer pessoas diferentes Sim. do que você estudava. Com certeza. Eu acho que é a questão também dessa argumentação, aprender mais, aprender a argumentar, né? Sim, Conversar com outras pessoas de outras áreas. sim. Bem legal. Agora eu queria uma mensagem final de cada um, né? Eu acho que falar um pouquinho sobre a importância do projeto, um recado que vocês deixam para as pessoas que estão assistindo a gente. Bom, Tayana? sim. Bom, eu acho que nós precisamos olhar para a educação como uma ferramenta de mudança, de fato. Eu acho que isso ficou um pouco de lado e a gente passou a olhar só para os defeitos da educação e levantar projetos como esse. Acho que ratifica o papel transformador da educação e acho que é isso. Quem está na universidade tem realmente que pesquisar, tem que propor, porque é através dessas propostas que a gente leva, de fato, a mudança para quem está fora desse mundo da universidade, da academia. Perfeito. Que a gente sempre dê espaço para argumentação, porque é através dela que vai acontecer, sim, essa mudança tão proposta pela educação, uma mudança que não é para acontecer somente na questão do conteúdo e dentro da escola, já que quando a gente trabalha a argumentação, a gente deixa sempre claro que é para a nossa criança, o nosso adolescente utilizar na vida, né? Nos momentos do seu dia a dia. Bom, eu queria primeiro agradecer ao UFES, a professora Isabel, que me aceitou nesse projeto. A Vitória também, que desenvolveu o projeto comigo. Sem ela, não teria conseguido traduzir toda a questão, tanto pedagógica quanto de letras, no nosso produto, que foi o Leitoral, o aplicativo. E eu queria dizer que eu gostaria muito que as pessoas vissem a tecnologia muito como um meio de transformação, que eu já falei aqui, um meio de transformação social. E que as pessoas de tecnologia também vissem o potencial que a gente tem de transformar a vida das pessoas, de construir bons softwares, bons aplicativos, bons sites, bons softwares, assim, em todos os âmbitos, tanto no âmbito da educação, saúde, empreender fazendo um aplicativo educacional, enfim, trazer para a nossa vida de desenvolvedor a possibilidade de transformar a vida das pessoas. Ai, muito obrigada pela participação de Obrigada. vocês. Eu acho que Nós que foi agradecemos. muito produtivo, né? Falar sobre inovação, né? Voltada para o social, voltada para a educação. Acompanhe a gente nas nossas redes sociais da Agite, né? agite.se. E é isso, né, pessoal? Nos vemos no próximo podcast.